A manhã de 20 de fevereiro de 2005, na cidade de Mount Laurel, estado de Nova Jersey, começou para John Atobry com um simples plano familiar. Ele pretendia visitar sua irmã Danielle para ajudá-la com pequenas tarefas domésticas. Ninguém atendeu à porta. John ligou, bateu e tocou a campainha. Dentro estava silencioso. Ele ligou para o número da irmã, mas o telefone era imediatamente direcionado para a caixa postal. Isso o deixou desconfiado, mas não causou pânico. John entrou em contato com a mãe, Felice, e ela sugeriu que Danielle poderia ter passado a noite na casa de Richard Petroni, o homem com quem ela estava saindo ultimamente. A explicação parecia lógica, e John, usando suas chaves, entrou na casa, fez o concerto planejado e foi embora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na casa dos pais de Richard Petroni, a mãe também percebeu a ausência do filho. Naquele dia, ele deveria receber convidados. Estava marcada uma reunião em razão de uma corrida de automóveis. Na hora marcada, os amigos começaram a chegar, mas o próprio Richard não apareceu. O telefone dele, assim como o de Danielle, não atendia. A mãe de Richard, Margaret, sabia que na noite anterior ele havia se encontrado com Danielle e, assim como Felice, achou que o filho talvez tivesse ficado na casa dela. No entanto, logo essa explicação deixou de fazer sentido. Às 11 horas da manhã, Danielle não compareceu ao horário marcado no cabeleireiro. Esse compromisso havia sido combinado com sua amiga Christine e com a irmã de Richard. Faltar a um encontro sem avisar não era algo típico dela. Christine tentou ligar várias vezes, sem sucesso. Os telefones de ambos continuavam fora de área. Aquilo já era demais. Por volta das 5 da tarde, Joe Imbo, ex-marido de Danielle, como de costume, levou o filho de 1 ano e meio deles para casa. Ele imediatamente estranhou o fato de Danielle não tê-los recebido na porta. Em vez dela, quem estava na porta eram seus parentes. Eles contaram que ela havia saído de casa na noite anterior e ainda não tinha voltado. Joe deixou a criança com os pais de Danielle e foi embora. Enquanto isso, a família começou a ligar para hospitais, necrotérios, amigos e conhecidos. Ninguém conseguiu descobrir onde estavam Danielle, Richard e o carro. Uma picape preta Dodge Dakota, com a qual ele deveria levá-la para casa. Até certo momento, ambas as famílias acreditavam que Danielle e Richard simplesmente tinham ficado um na casa do outro. A mãe de Danielle tinha certeza de que a filha estava dormindo na casa de Richard e a mãe dele achava que ele tinha ido para a casa de Danielle. Mas quando ficou claro que nenhum dos lados sabia onde eles estavam, ficou evidente: o casal havia desaparecido. Assim se passou o primeiro dia do desaparecimento de Danielle Imbo e Richard Petroni. O dia em que começou uma das histórias de desaparecimento mais misteriosas da criminologia americana contemporânea. Até o momento do desaparecimento de Danielle e Richard, a vida deles era como a de pessoas comuns, com uma rotina bem estabelecida. Eles se conheceram por meio de Christine Petroni, irmã de Richard e amiga de longa data de Danielle, com quem ela era amiga desde a época da escola. Foi justamente Christine quem convidou Danielle para um jantar, ao qual Richard se juntou mais tarde. A partir daquela noite, Danielle e Richard começaram a se aproximar e esse relacionamento foi se desenvolvendo gradualmente. Danielle Otobry nasceu em 7 de agosto de 1970, em Nova Jersey. Ela era a filha mais nova de John e Felice Otobry. A família também tinha um irmão mais velho, John Otobry Jr. Desde jovem, Danielle demonstrava interesse pela música, tinha uma bela voz e participava de apresentações vocais. Com o tempo, ela entrou para uma pequena banda de rock, que tocava regularmente em bares e restaurantes. Paralelamente à sua atividade artística, ela construía uma carreira no setor financeiro, trabalhando no departamento de crédito de uma concessionária de automóveis. Foi lá que ela conheceu Joe Imbo, que tinha ido comprar um carro novo. O relacionamento deles evoluiu rapidamente e, em 2001, eles se casaram. Após o casamento, Joe insistiu para que Danielle deixasse a carreira musical e se concentrasse na família. Em 2003, nasceu o filho deles, que também recebeu o nome de Joe.
Ele se tornou a pessoa mais importante na vida de Daniel. Logo após o nascimento da criança, o casamento deles começou a se desfazer. Em 2004, Joe foi a uma partida, deixando a esposa e o filho doente em casa, e ao voltar, inesperadamente anunciou sua intenção de se divorciar. Ele confessou que havia se apaixonado por outra mulher. Depois disso, ele se mudou para outra casa, mas continuou vendo o filho nos fins de semana. Danielle ficou sozinha com seu filho pequeno. Para sustentar a si mesma e ao filho, ela conseguiu um emprego em uma seguradora, onde trabalhou como especialista em reivindicações financeiras. A gerência da empresa a acomodou e permitiu que ela trabalhasse em casa. O estado psicológico de Danielle piorou durante esse período. Ela começou a fumar, chegando a fumar um maço por dia. Praticamente todo o seu tempo era passado em casa, dividida entre o filho e o trabalho. E só quando o menino ia passar o fim de semana com o pai, ela tinha um pouco de tempo livre. Foi justamente em uma dessas noites livres que ela saiu para jantar com Christine, e algum tempo depois, Richard se juntou a elas. Depois disso, eles começaram a se encontrar com cada vez mais frequência. Richard Petroni Jr. nasceu em 29 de agosto de 1969, na Filadélfia. Ele era o primeiro filho de Margaret e Richard Petroni Sr. Ele tinha duas irmãs mais novas, Christina e Alice. Sua família era dona de uma padaria, onde ele trabalhava como padeiro, especializado em bolos de casamento. Segundo amigos e familiares, ele era um profissional em sua área. Aos 20 anos, Richard se tornou pai. Sua ex-namorada lhe deu uma filha, que chamaram de Angela. Embora o relacionamento deles como casal tenha terminado, eles mantiveram contato amigável e concordaram com a guarda compartilhada. Richard mudou-se para um apartamento localizado bem acima da padaria da família e desde então a menina morava com ele durante a semana e passava os fins de semana com a mãe. Ele passava muito tempo com a filha, frequentemente a levava com ele para o trabalho. Angela adorava ajudá-lo na padaria. Richard era um pai dedicado. Ele não apenas cuidava da filha, mas a incluía em sua vida cotidiana. Em 2004, quando Angela se tornou adolescente, ela mesma sugeriu morar com a mãe. Essa decisão aliviou Richard de parte das responsabilidades, mas ele continuou mantendo contato constante com a filha. Foi nesse período, enquanto cada um deles tentava repensar seu passado e suas relações pessoais, que aconteceu a aproximação entre a família de Richard e Danielle, que se conheciam há muitos anos e aprovaram o relacionamento deles. Na noite de 19 de fevereiro de 2005, um sábado, Danielle aceitou o convite de Richard para passarem a noite juntos no centro da Filadélfia. Algumas semanas antes, eles quase não se comunicaram por iniciativa da própria Danielle, que fez uma pausa no relacionamento com Richard após a conclusão oficial do processo de divórcio. Naquela noite, ela decidiu aceitar o encontro. Seu filho Joe estava com o pai, e isso deu à mulher a oportunidade de aproveitar o fim de semana livremente. Esse dia caía em um feriado prolongado em homenagem ao Dia do Presidente. A cidade estava cheia de pessoas se divertindo e passando a noite em bares e restaurantes. Apesar do clima festivo, a temperatura naquela noite caiu para 3 graus negativos. O centro da cidade estava movimentado, mas o ar fresco era cortante, especialmente perto de rios e ruas abertas. Danielle e Richard se conheceram em um lugar chamado Abelino. O bar ficava na 429 South Street e era muito conhecido entre os moradores locais por sua música ao vivo. Quando chegaram, já havia muitos visitantes lá dentro. O show, que era aguardado naquela noite, reuniu um público considerável. No evento, o velho amigo de Richard, Anthony Valentina, juntou-se ao casal. Ele conhecia Richard desde a infância, desde os 7 anos de idade. A presença de Anthony foi espontânea. Ele estava no mesmo local e veio cumprimentar. Eles passaram parte da noite juntos, conversando e assistindo à apresentação musical. De acordo com o depoimento das testemunhas, Danielle e Richard se comportavam como um casal. Sentaram-se lado a lado, se abraçaram e conversaram descontraidamente. O comportamento deles era calmo, sem sinais de briga ou conflito. Barmans e outras testemunhas confirmaram que ambos pediram bebidas alcoólicas, mas em pequena quantidade. Cada um tomou 2 copos de cerveja. Eles não apresentavam sinais de embriaguez e suas ações permaneciam totalmente controlados.
durante toda a permanência no estabelecimento. A apresentação musical terminou por volta da meia-noite. Parte do grupo, incluindo Anthony, planejava continuar a noite em outro bar, onde aconteceria o próximo show. No entanto, Richard e Danielle recusaram, explicando que o dia seguinte estava reservado para passar tempo com os filhos. Eles pretendiam voltar para casa para descansar. Richard informou que havia deixado o carro, uma Dodge Dakota preta, nas proximidades. Ele se ofereceu para levar Danielle até a casa dela e, depois disso, pretendia ir para a sua própria casa. Ninguém notou nada de incomum no comportamento deles ao saírem. As últimas pessoas que os viram juntos foram testemunhas e Anthony Valentino. Ele confirmou que eles saíram do bar juntos e seguiram para o local onde o carro de Richard estava estacionado. Ninguém mais os viu. Não há gravações em vídeo deles saindo do estabelecimento ou caminhando pela rua. Naquela noite, eles deixaram o centro da cidade sem deixar nenhum vestígio visível. Esse foi o último aparecimento comprovado de Danielle e Richard. Quando, após um dia, ficou claro que o casal havia desaparecido sem deixar rastros, um boletim de ocorrência foi oficialmente registrado na polícia. Naquele momento, havia se passado exatamente um dia desde o desaparecimento. Antes desse registro, a polícia se recusava a aceitar a denúncia, alegando que ambos eram adultos e poderiam ter decidido, voluntariamente, não entrar em contato. No dia seguinte ao registro oficial do desaparecimento de Danielle e Richard, as buscas passaram a ser realizadas de forma sistemática. Familiares e pessoas próximas começaram a agir paralelamente à polícia. O primeiro foco dos esforços foi tentar reconstruir o possível trajeto que o casal poderia ter feito do centro da Filadélfia até a casa de Danielle em Mount Laurel, Nova Jersey. De acordo com a família, o trajeto tinha aproximadamente 65 quilômetros. Ele incluía várias pontes, entre elas uma grande estrutura de engenharia que liga a Filadélfia à parte sul de Nova Jersey. Esse caminho era considerado o mais lógico, levando em conta a direção do deslocamento. A principal atenção foi dada a essa ponte e às áreas adjacentes. John Atterbury Jr. e o pai de Richard continuaram a percorrer bairro após bairro, às vezes pelos mesmos trajetos várias vezes ao dia. No total, eles passaram mais de 13 horas dirigindo. Foram elaborados esquemas de possíveis desvios da rota principal, marcando todos os cruzamentos, estacionamentos e trechos com visibilidade limitada. Foram verificadas as vagas de estacionamento em shoppings, acessos à beira da estrada, áreas restritas, prédios abandonados e becos sem saída. Nas mesmas horas, voluntários penduravam anúncios sobre o desaparecimento. A família imprimiu cerca de 10.000 panfletos com fotos de Danielle, Richard e a descrição do carro dele. A informação era divulgada da forma mais ampla possível, nas vitrines das lojas, pontos de ônibus, entradas de prédios comerciais, em lava-rápidos e oficinas de manutenção. A principal aposta era nas câmeras de videomonitoramento. Como o casal saiu de um bar localizado bem no centro da cidade, esperava-se que, em algum trecho do caminho, o carro deles fosse captado pelo menos por uma das câmeras de vigilância externa. A polícia teve acesso às gravações dos estabelecimentos mais próximos, caixas eletrônicos, postos de gasolina, lojas, residências particulares e prédios administrativos. No entanto, a análise das imagens não trouxe nenhum resultado. Nas gravações não havia sinal de Danielle, nem de Richard, nem de um carro que correspondesse à descrição. Nem mesmo a área onde a caminhonete estava estacionada trouxe resultados. Não foi registrado nem a entrada, nem a saída do veículo. Surgiu a hipótese de que o veículo poderia ter sido deixado fora do alcance das câmeras. Uma das primeiras versões levantadas durante a investigação foi a possibilidade de um acidente. Como há várias pontes no trajeto da Filadélfia para Nova Jersey, a investigação não descartou a possibilidade de o veículo ter saído da estrada e caído no rio. Essa hipótese interessou especialmente a polícia depois que um dos parentes apontou para um trecho danificado da grade de proteção em uma das pontes. A informação foi repassada às autoridades policiais. Mergulhadores da Marinha foram chamados para inspecionar o fundo do rio. As buscas continuaram durante todo o dia. Durante a inspeção, foram encontrados vários carros que haviam caído na água anteriormente. No entanto, nenhum deles correspondia à descrição do carro de Richard. Não havia restos mortais nem objetos no interior que indicassem ligação com o desaparecimento.
paralelamente foram verificados outros recursos: registros de chamadas de guincho, relatórios de acidentes de trânsito, relatórios de seguros e registros de atendimentos hospitalares. Nenhum deles continha informações que pudessem indicar um incidente relacionado a Danielle Imbo e Richard Petroni. A complexidade da situação estava no fato de que o desaparecimento envolvia não apenas uma pessoa, mas 2 adultos e um automóvel ao mesmo tempo. A hipótese de uma tragédia acidental parecia ainda menos provável porque o incidente ocorreu em uma cidade com tráfego intenso, muitas câmeras e potenciais testemunhas. No entanto, nenhuma das verificações trouxe resultados. A investigação não conseguiu descobrir nenhum detalhe sobre o qual se pudesse construir uma hipótese lógica e comprovável. Quando as buscas e a análise das gravações não trouxeram resultados, foi tomada a decisão de usar um helicóptero para reconhecimento aéreo. John Natobry pediu ajuda e, em breve, foi possível organizar um sobrevoo da área. Segundo dados não confirmados, a operação poderia ter custado cerca de $15 mil, mas depois ficou sabido que o piloto ofereceu sua ajuda voluntariamente. O helicóptero sobrevoou a cidade e os arredores, dando atenção especial às zonas industriais e estacionamentos afastados, áreas florestais e acostamentos de estradas. As buscas aéreas também não deram resultado. A caminhonete de Richard desapareceu junto com as pessoas, sem deixar nenhum rastro visual ou digital. Durante vários dias, as pessoas envolvidas não cessaram as tentativas de encontrar ao menos uma pista. A polícia continuou interrogando todos que pudessem ter informações, incluindo aqueles que estavam no bar naquela noite. No entanto, tudo o que conseguiam descobrir já havia sido registrado anteriormente. O avanço posterior tornou-se impossível devido à ausência de qualquer nova informação. Neste ponto, a investigação chegou a um impasse. Nenhuma rota, nenhuma câmera, nenhuma iniciativa aproximava a compreensão do que aconteceu depois das 23h45 naquela noite de fevereiro. Inicialmente, as famílias de Danielle e Richard agiam em conjunto. Eles participavam juntos das buscas, apoiavam uns aos outros, faziam apelos à imprensa em conjunto, apareciam em programas de TV e tentavam coordenar seus esforços. Naquele momento, parecia que todos tinham um único objetivo: encontrar os desaparecidos. No entanto, à medida que a investigação não trazia resultados e não surgiam novas pistas, o relacionamento entre os familiares começou a mudar. Algumas semanas após o desaparecimento, conversas de ambos os lados passaram a conter acusações veladas. Os parentes de Richard começaram a expressar dúvidas de que o desaparecimento pudesse ter sido acidental. Alguns deles admitiam a possibilidade de que Danielle pudesse estar envolvida no desaparecimento e depois tivesse fugido. Essa versão não tinha nenhuma base de provas, mas começou a circular dentro da família. Em resposta, os parentes de Danielle apresentaram sua própria hipótese. O desaparecimento estaria relacionado ao passado de Richard. Eles não descartavam que ele pudesse estar envolvido em certas ações que levaram a consequências trágicas. A ruptura entre as famílias tornou-se evidente. As ações conjuntas foram interrompidas. Cada lado começou a agir por conta própria. O contato foi reduzido ao mínimo e os apelos públicos conjuntos não aconteceram mais. Paralelamente às principais operações de busca, os investigadores começaram a examinar cuidadosamente o círculo mais próximo de Danielle. A atenção especial recaiu sobre Joe Imbu, seu ex-marido e pai do filho que tinham em comum. Segundo as informações disponíveis, pouco antes do desaparecimento de Danielle, ele tentou reatar o relacionamento. De acordo com os depoimentos dos parentes de Richard, Joe entrou em contato com ele várias vezes, ligou e expressou insatisfação com o relacionamento deles com Danielle. Segundo os pais de Richard, em uma dessas conversas houve uma ameaça. Se Richard não se afastasse, isso poderia ter consequências. Não foi possível confirmar o conteúdo dessas conversas, mas o próprio fato das ligações foi registrado. Os registros de chamadas confirmaram que o contato realmente ocorreu. Isso serviu de base para uma verificação mais minuciosa do álibi de Joe. No momento do desaparecimento de Danielle Richard, ele estava na casa dos pais, onde passava o fim de semana com o filho. Naquela noite, outros membros da família também estavam na casa. Todos eles deram depoimentos idênticos. Joe não saiu de casa, foi dormir antes da meia-noite e permaneceu lá a noite toda. Sua presença foi confirmada por várias testemunhas e não houve divergências em nenhum dos depoimentos.
A polícia comparou cuidadosamente todas as informações e concluiu que Joe tinha um álibi sólido. Não foram encontradas provas diretas que o ligassem ao desaparecimento. No entanto, seu nome continuava a aparecer em discussões não oficiais. Na internet, circulavam suposições, insinuações e especulações, o que só aumentava a tensão entre as duas famílias. Oficialmente, Joe Imbu nunca foi considerado suspeito. No entanto, para os familiares de Richard, a participação dele no ocorrido continuava em dúvida. Para a família de Daniel, tais acusações eram não apenas infundadas, mas também profundamente ofensivas. O relacionamento entre as duas famílias foi completamente destruído. A ausência de pistas, testemunhas e provas deixava a investigação sem direção. Nesse contexto, surgiram várias versões, cada uma baseada em suposições. Em uma delas, o desaparecimento era considerado resultado de ações deliberadas de uma terceira pessoa. Em fevereiro de 2008, o Departamento Federal de Investigação fez uma declaração oficial, na qual sugeriu que profissionais poderiam estar envolvidos no desaparecimento. Na mensagem, foi enfatizado que a completa ausência de vestígios, especialmente do carro, indica o trabalho de alguém com as habilidades e conhecimentos necessários. Um carro desse tamanho não poderia desaparecer sem deixar rastros, sem um plano previamente preparado. Na opinião dos investigadores, a eliminação foi organizada com antecedência e o executor agiu com alta precisão. Após essa declaração, o caso deixou de ser visto como um desaparecimento comum. Ela foi qualificada como um possível crime, cometido de forma premeditada. No entanto, a investigação não revelou nem o mandante, nem o motivo. Não foi possível determinar quem poderia estar interessado na eliminação de Daniel ou Richard. Ambos levavam uma vida tranquila e previsível. Não tinham ligação com o crime, não possuíam dívidas nem conflitos que pudessem provocar tais ações. Em determinado momento, o FBI foi oficialmente envolvido na investigação. Foram verificados extratos bancários, históricos de crédito, registros telefônicos, correspondências, bem como o histórico de trabalho, círculo social e passado de ambos os desaparecidos. Mas tudo estava limpo. Outra teoria, que circulava no espaço público, dizia respeito à possibilidade de uma vida dupla. Em algumas mensagens foram feitas suposições de que um ou ambos poderiam ter conexões ocultas, trabalhar disfarçados ou estar envolvidos em atividades confidenciais. Essa versão baseava-se exclusivamente em suposições. Se nenhum dos cenários comuns se confirma, então existe algo oculto de todos. O FBI considerou também essa hipótese, porém, durante a investigação, não foi encontrado nenhum fato que pudesse confirmá-la. Nem nos documentos, nem nos depoimentos das testemunhas, nem nos dados técnicos, foi identificado qualquer elemento que indicasse uma vida dupla, participação em programas secretos ou atividades informais. Do ponto de vista da investigação, essa hipótese não recebeu confirmação factual e foi descartada como improvável. Nenhuma das hipóteses consideradas permitiu avançar na elucidação do caso. Elas apenas evidenciaram a dimensão do problema. Mesmo com os recursos das autoridades, o envolvimento de órgãos federais e a máxima divulgação, o desaparecimento de 2 adultos e de um automóvel no centro de uma região densamente povoada permaneceu inexplicável. Já se passaram 10 anos desde o desaparecimento de Daniel e Richard. Durante esse tempo, o caso foi revisado várias vezes, novas equipes de investigação foram envolvidas, testemunhas foram novamente interrogadas, mas nenhum desses passos aproximou a investigação da solução. Em 2015 foi anunciado que os materiais seriam revisados. Mais de 50 investigadores trabalharam na investigação. Eles analisaram cada episódio conhecido, cada protocolo e cada contato. Durante o processo, surgiram mais de 300 novas pistas. Essas informações vinham de diferentes fontes, desde cidadãos comuns até informantes anônimos. Foram verificadas informações sobre possíveis avistamentos do carro, rumores sobre restos humanos, relatos de detalhes interessantes supostamente ouvidos em conversas de pessoas estranhas. No entanto, nenhuma das denúncias trouxe resultado. Todas as linhas de investigação verificadas foram encerradas por não terem relação com o caso. Nenhuma das novas versões permitiu confirmar ou refutar as hipóteses existentes. Um dos acontecimentos que despertou interesse especial foi uma ligação anônima feita à noite, ainda em março de 2005, um mês após o desaparecimento do casal.
Uma pessoa desconhecida informou que Danielle estava em um vagão de trem sob a ponte Old Whitman e que sua vida estava em perigo. Essa informação foi imediatamente repassada à polícia, após o que funcionários e familiares, incluindo John Ottobury, irmão de Danielle, foram até o local. Ele próprio inspecionou a área indicada. A inspeção de todos os vagões de carga estacionados ali não revelou nada que pudesse estar relacionado ao desaparecimento. Não foram encontrados vestígios de pessoas, veículos ou sinais de que alguém tivesse estado ali recentemente. A ligação foi considerada falsa e não houve mais contatos do mesmo número. Apesar de anos de buscas e do volume de trabalho realizado, o status da investigação oficialmente não mudou. O caso não foi encerrado. Nenhum dos funcionários das forças de segurança descartou a possibilidade de eliminação intencional, mas nenhum dos participantes da investigação conseguiu propor uma versão viável, que resistisse a uma verificação dos fatos. As teorias existentes, assim como nos primeiros meses após o desaparecimento, continuavam não confirmadas. As tentativas de relacionar o caso com outros crimes não deram resultado. Verificações cruzadas em bancos de dados, incluindo relatórios sobre corpos encontrados sem identificação, não revelaram coincidências. À primeira vista, o desaparecimento de tal magnitude em um ambiente urbano sem testemunhas parecia simplesmente inacreditável. Havia inúmeros lugares onde eles poderiam ter sido captados por acaso, câmeras em cruzamentos, sistemas de vigilância de residências particulares, caixas eletrônicos, lojas, postos de serviço. No entanto, nenhuma dessas fontes forneceu qualquer pista. O fato de o carro estar ausente acabou sendo fundamental. Uma picape de grande porte com características externas marcantes não poderia ser movida sem ser notada. Não seria possível retirá-la da rua sem um guincho ou a participação de terceiros. Ao mesmo tempo, não foram registrados chamados de guincho e nenhuma notificação sobre a movimentação de um veículo com essa descrição foi recebida. As autoridades verificaram ferros velhos, estacionamentos pagos, oficinas mecânicas e pátios particulares. O veículo não foi encontrado em nenhum dos bancos de dados. O FBI e os investigadores locais não conseguiram formular uma versão que correspondesse a todas as circunstâncias do caso. Nenhuma das hipóteses explicava de que maneira seria possível fazer desaparecer sem deixar rastros 2 adultos e um veículo em meio à infraestrutura urbana, sem chamar a menor atenção. O desaparecimento de Danielle Imbo e Richard Petroni tornou-se um dos episódios mais misteriosos e inexplicáveis da criminologia moderna. Em maio deste ano, o caso do misterioso desaparecimento de Danielle e Richard continua sem solução, apesar dos 20 anos que se passaram. O FBI segue com a investigação ativa e oferece uma recompensa de até $15 mil por informações que levem à prisão ou condenação dos envolvidos em seu desaparecimento.